Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Eu trouxe um corte do Massina onde ele traz as últimas informações do Verdão. Tem jogador se apresentando adiantado na academia de futebol do Palmeiras, galera. E o Soler traz todos os detalhes desse negócio que o Palmeiras pode perder o Danilo para outro clube, que vocês sabem bem quem é que eu estou falando, e também sobre o Giai. Será que o Giai vai deixar o Verdão? Mas antes de eu soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Soler, vou começar, vai, com você. Tá, a rapaziada se reapresentando fora da data, os caras estão com apetite, hein? Fux, o Felipe Anderson, será que vai o Felipe Anderson? Os caras estão se reapresentando lá, conta pra gente. Vamos lá, né? Mas porque a reapresentação do Palmeiras está marcada para quarta-feira, às 7 horas da noite, né? Então, o Palmeiras mantém aquela ideia de ter os jogadores chegando no horário da noite para que eles consigam já fazer o trabalho junto com o Núcleo de Saúde e Performance, que chega, já janta por lá, passa por todos os exames médicos, o primeiro sono deles já é acompanhado pelo Núcleo de Saúde e Performance, assim como foi no início da temporada lá em janeiro. Então eles mantêm exatamente o mesmo cronograma que foi feito no início da temporada, e na quarta-feira teremos a reapresentação oficial. Mas hoje, Bruno Fux, Felipe Anderson e Lucas Evangelista voltaram já de forma antecipada. Lembrando que semana passada o Andrés Pereira também foi para a academia de futebol, aí o Andrés foi fazer mais uma última viagem. Então alguns jogadores, antes mesmo do período de reapresentação, eles pingaram lá na academia, fizeram um trabalho físico por lá e voltaram às férias. Agora então, Bruno Fux, Felipe Anderson e Evangelista anteciparam os seus retornos. Lembrando que Benedetti, Vitor Roque, Paulinho e Jefté já estavam treinando na academia de futebol. Paulinho em recondicionamento físico, Vitor Roque em transição física. O Benedetti, como ele sofreu aquela entorse no tornozelo pela Copa do Brasil e teve que jogar no sacrifício o último jogo contra a Chapecoense, ele voltou um pouquinho antes também. E o Jefté, que está praticamente fora, né, ou está 100% fora da temporada também, fazendo já o tratamento pós-cirúrgico do problema que ele teve no joelho. Então já está voltando uma turma aí a trabalhar na academia de futebol. Na verdade, a gente não vê a hora do Palmeiras voltar a jogar, né, galera? Que saudade de ver o Palmeiras jogar, galera. Você não sente falta do Palmeiras? Tudo bem que a Copa tá legal, mas faz muita falta ver o Verdão jogar, hein? Então, a reapresentação acontece na quarta-feira, às 7 horas da noite, com todo o elenco, além de todos aqueles que já estavam participando dos campeonatos com o Palmeiras. O goleiro Kaique também já se reapresenta, além, é claro, de Alexander Barbosa, o reforço até o momento para essa janela do meio do ano. E quem sabe depois da Copa não pinta um outro rosto conhecido, até porque até o presente momento não chegou nenhuma proposta europeia por ele, não chegou a proposta do Flamengo, não é verdade essa proposta do Flamengo. Então o Palmeiras aguarda de braços abertos o retorno de Danilo por enquanto, mas é claro, calma, tranquilidade, paciência. Essa história só vai desenrolar depois da Copa do Mundo. Muito bem, depois que a janela de transferência abrir, né? Quinta-feira, então, primeiro trabalho de campo na academia de futebol. Os gramados que, por sinal, agora tem a mesma tecnologia dos gramados que estão sendo utilizados na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. E o Palmeiras, então, dia 23 de julho, encara a equipe do Coritiba lá no Couto Pereira, sem Abel Ferreira, sem Paulinho, sem Alan, por enquanto, sem Alexander Barbosa, mas o Palmeiras ainda vai recorrer das decisões esquisitas do STJD com relação a Alan, que vai jogar contra o Coritiba porque foi expulso, né? Mas vai tentar pelo menos diminuir para um jogo, e vão tentar tirar a suspensão do Barbosa, que curiosamente foi expulso em março, no jogo Botafogo e Flamengo, e curiosamente ele só foi julgado depois que ele foi anunciado como reforço do Palmeiras. E aí, de um jeito bem curioso, ele pegou 2 jogos de suspensão. Estranho, né, galera? É estranho que o Soler falou mesmo ali. Esquisito, né? Depois que o Palmeiras contratou o Barbosa, ele foi suspenso. Aí tem coisa, hein? Aí vamos prosseguir com mais informação que o Soler trouxe aí sobre o nosso Palmeiras. O Palmeiras vai comprar ou vender até o fim da Copa? Não. Pelo menos jogadores importantes. Como a gente já disse, né, dos titulares, o Palmeiras não quer negociar nenhum jogador titular. Jogador visto como importante,
que vai entrar com frequência, o Palmeiras também não gostaria de vender, mas para esses jogadores que são suplentes, que entram de vez em quando, se chegar coisa boa, o Palmeiras pode negociar. Então, se chegar uma proposta que vá devolver o valor investido e até um lucro para o Palmeiras pelo Sousa, pelo Maurício, o Palmeiras até senta para conversar, mas nesse momento o plano do Palmeiras é manter todo esse elenco e trazer o Danilo. Esse é o plano do Palmeiras, mas é claro, de novo, não abriu ainda a janela, ainda tem muita coisa para acontecer e até o presente momento o Palmeiras segue com a mesma estratégia, melhor dizendo, o Palmeiras segue com a mesma estratégia, manter todos os titulares, manter os principais reservas e aí vai negociar jogadores sem espaço no elenco, no ID, Benedetti, são jogadores que estão no profissional, o Palmeiras pode negociar, Larson pode ser emprestado, Coutinho, que está na base, pode ser vendido, então esses jogadores que não têm muita rotação no time titular do Palmeiras, esses sim são os principais caras que o Palmeiras vai buscar alternativas, vai buscar negociações no segundo semestre para colocar dinheiro em caixa, chegar perto, né, da meta orçamentária de venda de jogadores para o segundo semestre e também para dar aquele giro no caixa e aproveitar que o mercado ainda olha para esses jogadores que não estão tendo grandes oportunidades no elenco profissional da equipe do Palmeiras. Mas nesse momento, Pisani, o foco do Palmeiras é manter todo mundo, trazer o Danilo e aí jogadores pouco experimentados nessa temporada aí sim podem ser negociados, podem ser vendidos pelo Palmeiras no segundo semestre, mas a meta é tentar manter boa parte dessa base. Pra mim o Palmeiras tem que vender, tipo, Benedetti, acho que o Palmeiras tem que vender, o Maurício também, pra mim, que é um jogador que não caiu bem com a camisa do Palmeiras, jogava bem no Inter, tem que aproveitar esse hype da Copa, vender o Maurício também, fazer grana com esse jogador e achar também um clube de futebol aí para o senhor Felipe Anderson, que é inexistente daquele jogador que foi na Lazio. Essa é a verdade, no Palmeiras até agora o Felipe Anderson não conseguiu desenvolver o futebol que a gente esperava dele, né, galera? E aí já a partir de quarta-feira, né, com o retorno do elenco do Palmeiras à Academia de Futebol, como a gente já antecipou, o Palmeiras já vai oferecer o papel para o Murilo assinar a renovação contratual dele, já está muito bem avançado, já está bem alinhado entre Palmeiras, Murilo e empresários do Murilo, essa renovação até 2029, então só estão esperando o Murilo chegar na Academia de Futebol para bater o martelo e fechar tudo. O Arthur vai ter uma melhoria nas suas condições contratuais, porque hoje o Arthur ele tem um contrato de jogador bolsa, ou seja, o cara que sai da base para treinar no profissional. Agora o Palmeiras vai dar oficialmente um salário de profissional para o Arthur, algo que aconteceu no passado com o próprio Alan. O Alan renova o contrato inicialmente, mas ele renova como esse jogador bolsa. E aí o próprio Abel, depois numa coletiva, fala, quando eu descobri o quanto o Alan ganhava, cheguei no passo, precisa ajudar o moleque, velho. Não dá pra ganhar, entre muitas aspas, é óbvio, nunca dá pra gente comparar o meu salário, o seu salário, o salário de um trabalhador de um setor comum da sociedade com um jogador de futebol. Mas o que o Alan ganhava para a realidade do que é hoje um Palmeiras, o que é um futebol de Série A do Campeonato Brasileiro, ano passado o Alan ganhava pouco. E o Arthur, evidentemente, tem essa mesma situação. Então, o Arthur também terá a sua valorização contratual. E aí, depois que terminar a Copa do Mundo, quando eles voltarem, Gustavo Gomes também vai ter o contrato de renovação colocado na mesa, para ele renovar o contrato até 2029. E o Flaco Lopes, também uma questão de melhoria contratual, para aumentar um pouco mais a multa rescisória dele, para valorizar o Flaco Lopes ainda dentro do Palmeiras, para tentar a manutenção do Flaco Lopes, pelo menos nesse ano, né? Como a gente já trouxe, o Palmeiras fez exatamente o mesmo acordo verbal com o Flaco Lopes, como fez ano passado com o Richard Rios. Melhora as condições dele e fala, se você quiser sair, o valor que a gente colocou para você é tanto. Para o Richard Rios eram 30 milhões de euros. O Benfica veio, pagou exatamente 30 milhões de euros para ficar com o Richard Rios. O Palmeiras colocou 40 milhões de euros no Flaco Lopes. Se não chegar 40 milhões de euros pelo Flaco Lopes, esse ano o Palmeiras não vai vender o Flaco Lopes. O problema é o seguinte, galera, que o Flaco Lopes não tá tendo muita oportunidade na Copa do Mundo, né, galera? Essa é a verdade, né? Uma boa, ótima seleção da Argentina aí com grandes jogadores, e o Messi nem se fala, mas o Flaco não está tendo tanta oportunidade assim. Então, não sei se vai aparecer grandes negócios para o Flaco Lopes aí.
Pode ser que venda ano que vem por outro valor, mas neste momento o Palmeiras não tem a intenção de vender o Flaco Lopes, a não ser que chegue essa proposta. E até o presente momento, esse valor não chegou ao Palmeiras pelo Flaquito Lopes, tá certo? Então, esse é o plano que o Palmeiras tem para a sequência da temporada de 2026 com relação a modificações dentro do seu elenco. Dionísio Sávio, também sempre participando com a gente por aqui, perguntou, né, se a proposta for boa para o Giai, quem seria o lateral direito disponível para a contratação? Então vamos falar sobre essa situação do Giai, porque quando eu recebi a confirmação dessa sondagem, né, o Como da Itália foi quem procurou informações sobre o Agustin Giai. O time do Como é comandado pelo Cesc Fábregas, ex-jogador de Arsenal, Barcelona, Chelsea, seleção espanhola, foi campeão do mundo com a seleção da Espanha, e por sinal, ele se chama Francesc Fábrega e Soler, ou seja, é um primo distante que, se quiser, Fábregas, fazer um Pix, a gente agradece também, porque o senhor está milionário. Então, se quiser ajudar a família, a gente agradece também. Mas falando sério agora, o Como da Itália, comandado pelo Cesc Fábregas, buscou informações, buscou entender as condições contratuais do Giai, mas não fez nenhuma proposta. O Palmeiras não tem proposta do Como pelo Giai. O Como também já veio ao Palmeiras buscar informações sobre o Benedetti, e o Como contratou do Palmeiras o Felipe Jack já há algumas temporadas, o zagueiro que até se naturalizou italiano, jogou, né, nas seleções de base da Itália, na seleção sub-19, né, o Felipe Jack jogou. Então, por enquanto, não tem proposta, não tem nada, só uma sondagem para entender a situação. O que o Como fez foi contratar o lateral Kaique do Cruzeiro. Mas, por enquanto, eles não fizeram nenhuma oferta ao Palmeiras pelo Giai. E o Como está buscando um lateral direito. Eles foram até o Mônaco ver a possibilidade com o Wanderson. O Dudu Capello trouxe também informação dos jornais portugueses que o Como foi atrás do Fresneda, né, o espanhol que joga no Sport. Então, eles estão procurando um lateral direito para a próxima temporada. Mas, sinceramente, quando eu tive a confirmação dessa sondagem, eu fiquei assustado, porque o Como é um time que, com Fábrega, se propõe a ser extremamente ofensivo, um time que joga com o lateral sendo um ala para atacar muito, um time que se preocupa em ter bons passadores, de ter controle de bola, de conseguir fazer jogadas de linha de fundo, ou seja, tudo que o Giai tem. O Giai não é ofensivo, o Giai não é um grande passador do campo adversário, e o Giai não chega na linha de fundo para cruzar. Então eu fiquei muito surpreso, cara. Fiquei muito surpreso quando chegou essa informação de que o Como ligou para o Palmeiras para entender a situação contratual do Giai. Porque ele é exatamente o oposto. Opa, deu o microfone, perdão, caiu o microfone, agora voltou. Porque o Giai é exatamente o oposto daquilo que o Como pensa de futebol. O Giai é um lateral defensivo, lateral de pegada, lateral de força física, de imposição, e que só toca na boa. O Giai não se arrisca. O Giai é um jogo mais voltado para aquilo que a própria seleção argentina gosta. Um lateral, que, né, eles jogam ou com o Molina, que é um lateral muito agudo, ou o Montiel, que é um lateral de guardar mais posição, não um lateral que se lança muito para ataque, não. Então, eu fiquei surpreso quando o Como procurou informações sobre o nosso querido Agustin Giai, mas por enquanto o Giai fica no Palmeiras. Mas eu também fiquei surpreso, galera, porque quem que é esse time do Como, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, ele deve ser um Bragantino da vida aí da Europa, né? Porque, com todo respeito esse clube aí, mas o Giai merece coisa melhor, né? Vamos falar a verdade, o Giai pode ser não pode ser, não é nenhum Cafu, não é nenhum grande lateral, mas também, né? Pelo amor de Deus, né? Será que não tem um time melhorzinho pro Giai na Europa? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Não será vendido porque não tem nem proposta. Então, não dá nem pra gente falar, não, mas se ele for vendido, você traria quem? Não tem nem proposta. Como é que vai vender um cara se não tem proposta? Não dá pra fazer que nem fez o atacante do time do outro lado da linha vermelha do metrô, né? O cara deu uma entrevista coletiva falando, não, depois da Copa, dessa pausa pra Copa, eu vou embora. Já falei que eu vou sair. E até agora não tem proposta pelo Yuri Alberto. Ele falou que vai sair, mas vai sair pra onde? Se ninguém... Beleza, ele quer sair, mas vai pra onde, meu filho? Se ninguém ligou pra falar que quer você. Então, é a mesma coisa. Não dá pra gente falar nada do Giai porque não existe nada. É apenas uma sondagem. Os caras só ligaram e falaram, e o Giai? Começou lá, tá aí. Morreu nisso por enquanto. Não tem absolutamente nada.
Sinceramente, acho que essa história não vai pra frente não, cara. Até porque o estilo de jogo, aquilo que o Como se propõe, eles não vão mudar a filosofia. Porque é um clube, o Como é um clube, como vai fazer um comparativo. Red Bull Bragantino aqui no Brasil. É um time sem pressão, é um time que você pode testar aquilo que você quiser, você pode fazer um trabalho autoral. E é isso que o Fábricas é um dos acionistas do Como. Então não tem como como mudar essa filosofia, porque ele é um dos acionistas, ele é um dos donos do negócio. É ele, o Thierry Henry, tem mais outras pessoas que são donas do Como, mas ele tem uma porcentagemzinha que é dele. Então como é que um dos donos vai mudar o estilo de jogo se ele é o treinador do bagulho também? Então, né? Não vai mudar, vai continuar assim, porque o trabalho autoral dele é muito bom, e muitos clubes olham pro próprio Sesc Fábricas como uma alternativa de mudança. O Rodrigues até mandou, normal, às vezes o clube quer ter uma opção mais defensiva para jogar a Champions. Não é como quer nunca. Tanto que o Giai foi o único lateral defensivo que eles tentaram buscar informação. Todos os outros são extremamente ofensivos. Sinceramente, tem muito porque eles quererem mudar o que eles fazem. Se eles não mudaram para jogar contra a Inter, contra a Milan, contra a Juventus, eles não vão mudar num palco ainda maior. Ainda mais por isso que não existe pressão para mudar. E um dos caras que manda no bagulho é o treinador deles, né? Então, entendeu por que eles quererem fazer esta alteração. Mas o Giai sempre foi esse jogador desde que ele chegou ao Palmeiras, um cara muito monitorado por clubes europeus, porque ele é um jogador com passagem pelas seleções de base da Argentina, foi capitão da seleção argentina no Mundial Sub-20 em 2023, é um jogador titular de uma grande equipe no futebol brasileiro. Então, é claro, ele vem com vários carimbos, é um jogador que no próximo ciclo da seleção argentina ele vai ser convocado pelo Lionel Scaloni, se lá estiver o Scaloni, né? Pode ser que o Scaloni deixe a seleção argentina depois da Copa do Mundo também, mas no próximo ciclo, para a Copa de 2030, para a Copa América de 2028, o Giai é um jogador que vai participar desse ciclo. Então, é um cara que tem alguns carimbos, tem evidentemente suas limitações, principalmente ofensivo, mas defensivamente ele vai muito bem. Obrigado. Então, é isso que teremos pela frente com o Giai. Galera palmeirense, com todo respeito, hein? Quem é Como, hein? Pelo amor de Deus. O que é que o Giai vai fazer no Como, galera? Quem é esse clube? Com todo respeito, como eu falei, né? Eu, pra falar a verdade pra vocês, é a primeira vez que eu vejo falar desse clube. Nem sabia que existia um clube italiano com esse nome de Como. É o Bragantino da Itália, com todo respeito ao Bragantino. Mas, se for pra comparar, né, entre os clubes, é um time pequeno ali que... é aquele tipo de clube que só compra jogador pra revender, né? Essa é a verdade. Então o Giai deixar o Palmeiras para atuar num clube desses, isso não tem cabimento, né, galera? Mas o Soler deixou tudo bem esclarecido para vocês. Não tem nada de Giai no Como, e também não tem nada de Danilo no Flamengo. E com o Jorge Nicola, se não me engano, soltou uma notícia aí que o Flamengo estava oferecendo aí uma proposta bem acima do que o Palmeiras fez para o Danilo. Se eu não me engano, 35 milhões de euros, né, pelo Danilo, 25 milhões de euros fixos e mais 10 milhões de euros em bônus. Mas o Soler deixou bem claro que não tem nada entre Flamengo e Danilo. Para mim o Flamengo faz isso mais para que o Palmeiras pague mais pelo jogador. Porque, galera, eu posso queimar a língua, mas eu duvido que o Danilo vá jogar na equipe da mulambada, galera. Eu duvido. Eu posso queimar minha língua aí, posso errar, mas eu acho que não. Na mulambada, o Danilo não vai. Tudo bem que tem muitos jogadores que já juraram amor ao clube, que falaram que não jogavam no outro clube se não fosse, por exemplo, o Vinha, né? Que falou que só jogava no Palmeiras, se fosse para voltar pro Brasil. Acabou jogando na equipe da mulambada, agora está escanteado lá no River Plate. Mas o Danilo pra mim é diferente, galera. O Danilo a gente sente assim que ele é palmeirense de verdade. A gente sente isso do Danilo, né? Então pra mim o Danilo não joga em outro clube do Brasil se não for o Palmeiras. Vamos aguardar após a Copa do Mundo. Esperamos que o Danilo venha o quanto antes para o Verdão. Agora já falando sobre as renovações, né? Como o Soler falou ali, o Murilo está tudo... o contrato já está prontinho para o Murilo renovar com o Palmeiras. Pra mim, eu
por mim, se eu fosse presidente do Palmeiras, eu não renovaria. O Murilo vem jogando muita bola este ano, é verdade. Mas já que trouxe o Barbosa, podia fazer um negócio pelo Murilo, né, galera? Podia negociar o Murilo aí. Pra mim, a dupla de zaga do Palmeiras, se fosse pro Abel jogar com 2 zagueiros, teria que ser Barbosa e o Gustavo Gomes. Pra mim seria a dupla de zaga. É claro que se fosse pra jogar com 3, hoje seria os 3, né? O Murilo, Barbosa e Gustavo Gomes. Mas o Bruno Fux também é um ótimo zagueiro. Eu negociaria o Murilo, aproveitava e fazia uma grana com o Murilo, né, galera? E aí, já falando sobre o Luan, galera, no vídeo anterior, você gostaria da volta do Luan para o Palmeiras? Será que seria uma boa no futuro e o Luan voltar pro Verdão? Deixa aí seu comentário no vídeo. E o Flaco Lopes, todo mundo já sabe, né? O Flaco Lopes teve sondagens aí de times europeus, mas como eu falei no começo do vídeo, o problema é que o Flaco Lopes não está tendo oportunidade nessa espetacular seleção da Argentina, comandada pelo Lionel Messi, que joga muita bola. Lionel Messi, que jogava no meu segundo time do coração, que é o Barcelona, jogava muita bola o Messi no Barça, e essa grande seleção da Argentina, é difícil o Flaco Lopes ter oportunidade, né? Então acho difícil aparecer um clube de alto escalão da Europa aí interessado no Flaco Lopes, porque ele não tá tendo oportunidade aí na seleção da Argentina, né? Mas vamos ver se o Atlético de Madrid faz uma proposta aí pelo Flaco Lopes. É isso aí, galera. O Palmeiras aí já se apresenta na academia de futebol nessa quarta-feira, né? Palmeiras aí que daqui um mês aí, na verdade, vai jogar, né, galera? Tem muito chão ainda, faz muita falta ver o Palmeiras aí, mas por enquanto vamos só ficar na expectativa aí. Esperamos que o Palmeiras volte bem, porque sempre quando tem essas datas FIFA, paradas aí pra Copa América, eliminatórias, é complicado. O Palmeiras volta com uma nhaca, ainda mais agora com essa parada pra Copa do Mundo, né? Tomara que o Palmeiras volte bem. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!